Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mari. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. A gente vai esperar um pouquinho até o pessoal entrar, todo mundo entrar, a live ser comunicada para todo mundo. Eu queria pedir para vocês mandar nesse aviãozinho aqui para outras pessoas, para comunicarem na nossa live que está acontecendo agora. Também queria pedir para você para clicar no coraçãozinho, que a nossa live começa a ser alcançada para mais pessoas. Bom dia. Vamos esperar um pouquinho mais. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mari, Maria Aparecida, bom dia, sejam bem-vindas. O Eduardo acabou de entrar aqui, doutor Eduardo Souza. A gente já vai convidá-lo aqui para entrar. Bom dia, Verusca. Sejam bem-vindos. Patrícia, bom dia. Larissa, bom dia. O Firme, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live. Queria pedir para vocês enviarem com essa flechinha, enviarem para outras pessoas a nossa live, que aí o Instagram vai avisando as pessoas, aos meus seguidores, que a live está acontecendo, às vezes as pessoas não lembram. Queria também pedir para vocês clicarem no coraçãozinho onde a nossa live a nossa live aqui vai ser entregue para mais pessoas, o Instagram vê que é algo importante, aí ele começa a divulgar para mais pessoas. Bom dia, Verusca, seja muito bem-vinda. Vamos esperar mais 5 minutinhos até o pessoal entrarem, aí a gente vai e já faz o convite para o Dr. Eduardo Souza e a gente já inicia a nossa live, tá? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, Sheila. Sejam bem-vindos, o tema da nossa live é sobre AVC. Eu vou clicar aqui pra gente... Vou clicar aqui, colocar o tema AVC. A gente vai falar sobre muita coisa em relação ao AVC, tá, pessoal? Então, deixa eu ver se eu ainda lembro como é que faz, porque faz tempo que a gente não faz live aqui, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui ainda. Fixar comentário. A live a gente vai ao longo do tempo pra gente não ir, até porque pra gente focar no assunto, né? Ao longo do tempo a gente vai desligando os comentários, mas vocês ficam aí ligadinhos com a gente. Bom dia, Carol, Ana Caroline. Vocês ficam ligadinhos com a gente porque tem muita coisa interessante que a gente vai falar sobre a live. A gente vai ver até a prática clínica do Dr. Eduardo Souza, falando sobre a prática clínica dele, falando sobre AVC. O AVC ainda é um tema que tem muita discussão. Foi um dos meus stories mais visualizados sobre AVC, foi uma das enquetes mais respondidas, de temas mais respondidos, e onde eu recebi mais mensagens via direct, pessoas que falaram: eu tive tio, pai, mãe que faleceram de AVC, eu já tive AVC. Então é um tema muito importante. Aqui no consultório mesmo surgiu bastante dúvida entre os pacientes sobre AVC, dúvidas sobre o que é AVC. AVC é a mesma coisa que derrame? AVC é a mesma coisa que aneurisma? Então vamos lá, o que acontece exatamente no AVC? Por que pessoas que são tranquilas, que aparentemente não são estressadas, podem ter AVC? Eu recebi aqui de um seguidor: meu tio teve AVC e era uma pessoa super tranquila, que aparentemente não era estressada, era uma pessoa que aparentemente saudável e teve AVC. Por que acontece isso? Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal, mais uns 5 minutinhos até dar 10h07 aqui a gente inicia a nossa live, tá bom? Então muitas perguntas interessantes foram feitas, que a gente vai abordar aqui com o Dr. Eduardo Souza. A gente vai falar sobre as causas, as consequências do AVC, as sequelas que podem ficar, a alimentação é importante ou não é importante, né? Então a parte nutricional. A gente vai falar também sobre os tipos de AVC, quais são os tipos de AVCs mais comuns, as sequelas que a gente falou, o tratamento, no que consiste o tratamento. A gente vai dar dicas, então 3 dicas de nutrição e 3 dicas de medicina para a prevenção do AVC. Nós vamos falar também sobre a prevenção do AVC.
Como proceder em caso de AVC também, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer o convite pro Eduardo. Vou pedir pro Eduardo pedir para entrar na live, que daí a gente já aceita o Dr. Eduardo Souza na live e a gente já vai começar a nossa live, tá bom? Peço que continue mandando a flechinha para as pessoas que vocês conhecem, porque aí a live tem maior alcance, e continue dando coraçãozinho, tá bom? Vamos lá então, deixa eu convidar aqui o Eduardo. O Eduardo vai ter Eduardo, faz a solicitação para entrar na live, tá? Daí eu aceito e você entra. Vamos lá. Bom dia, Carla. Bom dia, Eloá. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, Ju. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Eu estava aqui comentando com o pessoal, tu já estava aí também há algum tempo, né? Sobre tudo que a gente Uhum. vai falar, da importância que é. Eduardo, foi um dos stories mais visualizados que eu já tive. E foi uma das enquetes mais respondidas que eu já tive também, tá? Então foi uma das que mais pessoas participaram. Recebi muitas mensagens via direct também, pessoas que falaram, minha mãe faleceu na gestação de AVC, perdi mãe, várias pessoas que perderam mãe, perdi pai, perdi tio, né? Perdi amigo com AVC, e pessoas que perguntaram, olha, eu tive uma que chamou a atenção, e depois a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um tio que faleceu de AVC, uma pessoa aparentemente saudável, uma pessoa tranquila, que não tinha estresse nenhum, e que teve AVC e faleceu. Então, eu gostaria que a gente fosse falando sobre tudo isso durante a live. A gente vai abordar temas bastante importantes aqui. Surgiu bastante dúvida aqui mesmo no consultório. As pessoas têm dúvidas em relação ao AVC, se é a mesma coisa que derrame, é a mesma coisa que aneurisma. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Primeiro, eu queria que você... Bom, tem seguidor do Eduardo e tem seguidor meu aqui. Então, eu vou me apresentar aqui para quem é seguidor do Dr. Eduardo Souza. E aí, depois, o Eduardo se apresenta para a gente, para os meus seguidores que também não conhecem, né? Então, eu sou Juliana Souza, sou nutricionista clínica funcional, trabalho sempre com foco ali de atendimento em pessoas com doenças autoimunes, alergias alimentares, sensibilidades e intolerâncias, com depressão e também com endometriose e SUP, tá? E aí eu resolvi falar sobre o tema AVC, porque foi um tema que a gente estava conversando sobre isso também, e é um tema que eu percebo que ainda existe muitas dúvidas nas redes sociais em relação a isso. E como o Eduardo é neurologista, é residente em neurologia, né, já no finalzinho aí, a gente combinou de fazer a live, né? Eduardo, se apresenta pra gente, o teu histórico aí, como é que foi, depois da faculdade, por que que você resolveu fazer neurologia, o que que te chamou a atenção nessa área, e a gente dá em continuidade à live. Tá certo. Bom dia, Ju. Bom dia a todo mundo que entrou. Franklin, abração, meu querido. Saudade. É, Bom, Juliana, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, né, em 2016. Desde a faculdade eu me interessei pela neurologia. Na verdade, a decisão de fazer neurologia aconteceu ainda bem nos primeiros períodos da faculdade, né? Me dediquei, claro, a gente tem que ter uma visão geral, mas desde cedo a aprofundar um pouco mais o conhecimento em neurologia e prestar residência médica para neurologia após a formação. Eu estou como residente de neurologia na Santa Casa de São Paulo, né, desde 2019, eu fiquei de 2016 a 2019 trabalhando em urgências emergentes, trabalhei na atenção primária, que foi a maior parte da minha experiência, foi na atenção primária, foi uma experiência maravilhosa, e aí agora estou finalizando a minha residência médica em neurologia, finalizo agora em março de 2022, aí provavelmente pós-término dessa fase, vai ter mais um ano aí de uma subespecialização em doenças cerebrovasculares, que é o nosso tema de hoje, AVC. E é muito importante, Juliana, nessa tua pesquisa, esses teus dados que tu trouxe aqui para a gente sobre o feedback dos teus seguidores na tua rede social, elas são exatamente um retrato do que a gente tem, né, no nosso consultório, né, no dia a dia. E realmente é uma doença extremamente prevalente, então é muito comum,
e gera muitas dúvidas. E todas essas dúvidas que você comentou agora são extremamente pertinentes e extremamente comuns, né? Acho que vale a pena a gente abordar com calma cada uma delas, explicar direitinho a diferença e às vezes até a semelhança, que na verdade nem sempre tem diferença, sobretudo a questão de derrame, AVC, a gente vai conversar isso mais à frente, né? Só queria lembrar que não foi por acaso, alguns dias atrás nós tivemos o Dia Mundial do AVC, né, que é um dia de conscientização tanto para a população quanto para profissionais de saúde, para reconhecimento dos fatores de risco, reconhecimento dos sintomas de AVC, diagnóstico precoce e tratamento. Afinal de contas, estamos falando de uma doença muito comum e geralmente acontece em indivíduos mais velhos, mas que também acometem indivíduos jovens. Então, assim, com menos de 50 anos não tem um chance de AVC. E, infelizmente, essa frase não é verdadeira. E nós estamos falando de uma doença com alta morbimortalidade, ou seja, mata muitas pessoas e também retira do seu trabalho muitas pessoas, ela deixa com certas limitações muitas pessoas. Então, acaba que é uma doença que precisa, sim, ter um foco especial. Ótimo, Dudu. É muito importante a gente saber esses dados, né? Às vezes a gente conhece alguém que teve AVC. Inclusive, eu já vou começar a falar sobre isso, tá? Dudu, nomes populares do... Eu falo Dudu porque a gente tem intimidade. Eduardo, nomes populares do AVC e a diferença de AVC e aneurisma. Vamos lá começar. A primeira acho que parte importante aí, que também teve muitas perguntas dos seguidores em relação a isso. Então, os nomes populares do AVC e a diferença de AVC e aneurisma. Tá. Nomes populares de AVC, sem sombra de dúvida, o mais comum deles é o tal do derrame, né? Todo mundo pergunta, eu tive derrame, é um derrame, essa dor de cabeça que eu sinto é um derrame. E o que é esse tal derrame, né? Derrame, sim, é um nome similar ao AVC, se refere à mesma doença. Geralmente se refere a um tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, né? Quando o sangue extravasa e ele se literalmente derrama no cérebro ou nos espaços ali do crânio. E aí toma esse nome popular de derrame. Mas é a mesma coisa de AVC, tá? Outros nomes também que já tiveram em moda, eu acho até que agora a terminologia acidente vascular cerebral, AVC, pelo menos, essa sigla, está se tornando cada vez mais comum, as pessoas estão começando a chamar mais por esse nome, né? Alguns anos atrás nós tivemos também o AVE, que é o acidente vascular encefálico, né? Foi uma tentativa aí de uma adequação de nomenclatura, muito mais para o perfil profissional do que para o leigo, né? Para a população em geral. Não tem por que ficar se detendo a terminologias encefálicas ou cerebrais, por que muda. Fato é que hoje, como nome oficial, nós temos AVC, acidente vascular cerebral, como sigla. As pessoas continuam se referindo muito frequentemente ao AVC como derrame. Eles são a mesma coisa. Em relação à segunda pergunta de aneurisma, né? Essa pergunta é muito interessante, porque de fato as pessoas confundem, né? Foi um AVC ou é um aneurisma? Na verdade, Juliana, aneurisma, ela é uma alteração estrutural vascular, que tem várias etiologias, ou seja, várias causas, né? Podem ser congênitas, o indivíduo já nasce com aquela causa, ele pode adquirir uma doença, uma infecção neurológica, ou alguma outra doença que faça com que as paredes do vaso, das artérias, fiquem deformadas e acabem dilatando. Essa dilatação da parede do vaso é que a gente chama de aneurisma, tá? Então, o aneurisma, quando rompe, ele causa um dos tipos de acidente vascular cerebral que nós conhecemos, que a gente acaba chamando de HSA, hemorragia subaracnoide ou mesmo hemorragia intraparenquimatosa, tá? Esses tipos, na verdade, eles são como se fossem consequências do aneurisma, tá? Então, é meio que um grupo dentro de outro. Não sei se ficou claro dessa forma, mas essa é a diferença entre um AVC e um aneurisma. Na verdade, uma é a causa do outro, né? Entendi. Existe uma confusão muito grande em relação a isso também, né? E eu percebi que um pouco fora também em relação a isso. Então, é bem interessante a gente estar explicando sobre isso. Então, a gente já vou fazer aqui um comentário, que eu fiz uma enquete, e aí eu perguntei para as pessoas o seguinte: você já teve ou conhece alguém que já teve quadros de AVC? Então, 18 pessoas responderam que sim, 7 pessoas falaram que não. A outra pergunta que eu fiz, Eduardo, nos stories, se as pessoas sabiam identificar o início de AVC.
14 pessoas responderam que sim, 26 pessoas falaram que não. E então, eu queria saber, será que a gente realmente sabe como identificar o AVC? Porque todas as doenças têm aqueles sintomas que são característicos da doença, mas tem sintomas que que são mais raros de acontecer, mas que também podem estar ligados ao AVC. Então, vamos lá saber se realmente o pessoal consegue identificar. Eu queria que você dissesse isso pra gente, todos os sintomas, aqueles mais comuns e os mais raros também, até pela tua prática clínica que você tem dentro dos hospitais, do consultório. Às vezes você consegue aí visualizar algum sintoma que está relacionado que a gente não tem, né, não tem como saber disso, e é interessante a gente falar na live, até para as pessoas ficarem mais atentas em relação a isso, né? Uhum. Juliana, essa é uma percepção importantíssima. Inclusive, as grandes campanhas mundiais de conscientização sobre o AVC, elas têm focado bastante em dois pontos, né? Que inclusive a gente vai abordar esses dois pontos aqui, que seria a prevenção, a mudança de fatores de risco do AVC e o reconhecimento precoce dos sintomas do AVC para que a gente possa ter tempo hábil para tratar o paciente, tá? O reconhecimento desses fatores, desculpa, dos sintomas, eu acho que a tua pesquisa foi muito fiel, né? Apesar de ainda não respeitar uma pesquisa científica e tal, ela respeitou muito, significa que os seus seguidores estão dando um feedback bastante sincero, né, verdadeiro sobre a sua experiência. Porque, realmente, não é comum que as pessoas reconheçam um AVC, e muito comum que, mesmo quando reconheçam um sinal que pode ser um AVC, elas ficam em casa esperando, vou esperar passar, vamos ver o que vai ser, vai que melhora, né? E isso gera um problema muito grande, que é a perda de tempo para a gente ter alguma medida que possa reverter esse quadro, né? Perda de tempo hábil, que a gente chama, tá? Reconhecimento dos fatores de risco, existem vários trabalhos mostrando realmente que esse reconhecimento não é tão grande, então a população geral ainda tem um grande desconhecimento em relação aos sintomas que podem causar AVC, pelo menos em relação aos principais sintomas, que é isso que a gente quer, né? Aqueles mais comuns. Como você muito bem deixou aí claro, Juliana, existem sintomas que são muito comuns e existem aqueles fatores que são bem pesados. A gente está falando de uma estrutura extremamente complexa, né, do cérebro, que, dependendo de onde esse AVC acontece, em que região do cérebro esse AVC acontece, ele vai dar um sintoma completamente diferente. Por exemplo, dentro das curiosidades, dos sintomas mais raros de AVC, porque eu quero falar dos mais comuns por último, porque eu quero que esse tenha que ficar, né? Esses são os nossos take-home messages. Então, assim, os mais raros podem ser tonturas, podem ser movimentos involuntários nos membros, né, que a gente chama de hemicoreas, hemibalismos. Então, são movimentos involuntários que podem acometer todo um lado do corpo, né, um dimídio do corpo. No lado direito, o paciente começa a ter movimentos em que ele não sabe explicar e não consegue controlar. Esses são sintomas mais raros, né, e eles acontecem quando ocorrem em uma região muito específica do cérebro, uma região dos núcleos da base, que a gente não vai entrar em detalhes de anatomia aqui, tá? Dentro dos sintomas mais comuns, esse a gente tem que ficar, tem que gravar, isso tem que ser colocado nas escolas, isso tem que ser colocado para os filhos, tá? Para reconhecer sintomas, caso venha algum familiar ter esses sintomas. E é uma escala tão simples que ela é amplamente difundida, ou pelo menos a gente tenta difundir de forma ampla, que é a escala de Cincinnati. São aqueles sintomas mais clássicos. A boca ficou torta, a fala ficou enrolada, ou ele não consegue falar, perdeu a força de um membro, de um braço, de uma perna, ficou fraco de um lado do corpo, de forma súbita, de forma rápida. Eu saí, uma história que acontece muito frequentemente, eu acho que vale a pena a gente comentar, não só do que está nos livros, mas da nossa prática, né, do comum. Eu saí de casa, estava meu pai e meu avô em casa, estava bem. Quando eu voltei, ele já não estava tão bem assim. Ou seja, isso se instalou de uma forma súbita, rápida, não veio de anos, de meses se arrastando, né? Então, isso é uma forma muito fácil da gente identificar. Essa escala de Cincinnati, ela deveria ser, assim, nada na escola, como eu falei, né? Para o reconhecimento rápido e fácil. São alguns sinais que todo mundo tem que reconhecer. Pede para o paciente sorrir, ele só consegue sorrir de um lado. Fecha o olho, um outro olho fica meio aberto. Enruga a testa. Às vezes esse lado não sobe, ou esse lado não sobe. Então a gente fica
meio fica mais armado assim, de conhecimento para reconhecer rapidamente você. Estica os braços, um braço cai, tá fraco, né? Pede para aquela pessoa falar uma frase, ela não consegue falar, ou a frase sai embolada, né? Como o pessoal costuma dizer, a língua fica encostada, tá? Então, esses são os sinais mais clássicos do AVC. Esses devem ser diretamente relacionados. Identifiquei o sinal, esse paciente tem que ser encaminhado ao hospital. Isso pode ser um link direto. Não pode passar por outros, como identifiquei o sinal, vamos esperar algumas horas para ver se passa. Amanhã de manhã a gente marca uma consulta, vou no posto de saúde, eu marco uma consulta particular. É esse pensamento que a gente tem que bypassar. Então, a gente tem que tirar esse atraso do meio do raciocínio. Tem que ser direto, da identificação para a avaliação hospitalar. Tá? E aí, a gente vai dizer daqui a pouco por que essa chave tem que ser direta. Tá. Eu ia até emendar, então a gente vai esperar. Que daí a gente vai passando, então. Como proceder em caso de AVC, você já colocou, né? Então, já vai lá, identifica esses sintomas que você comentou e já leva essa pessoa até o hospital o mais rápido possível, assim que identificar, correto? Correto, Felipe. Aqui também, Eduardo, eu queria que você comentasse sobre os tipos de AVC. Quais são os tipos de AVC, falar sobre cada um e quais são os mais comuns de acontecerem. Legal. Realmente isso a gente tem que falar e explicar com mais tranquilidade, porque não são a mesma coisa. Existem alguns fatores de risco em comum entre eles, mas existem outros que são específicos de um tipo ou de outro. Sem sombra de dúvida, o tipo mais comum é o tipo isquêmico, né? É aquele que entope um vaso, para de chegar sangue naquela região do cérebro, os neurônios morrem e você tem o déficit. Seria, por exemplo, um daqueles sintomas que eu comentei. O outro tipo é quando extravasa sangue. Um vaso se rompe por diversas causas, que a gente vai ilustrar um pouco mais na frente, e acaba derramando sangue. Da mesma forma, o sangue não está dentro do vaso, ele não chega em certas regiões, então o neurônio acaba morrendo, porque ele não tem como retirar nutrientes, oxigênio do sangue, né? Então acaba morrendo e acaba gerando sintomas, tá? Então são dois principais tipos de AVC, os isquêmicos e os hemorrágicos. Os isquêmicos são os mais comuns. A literatura mundial fala em 80%, 84% de AVCs isquêmicos contra 10%, 15%, 16% de AVCs hemorrágicos. Contudo, Juliana, vale ressaltar que na realidade brasileira e talvez na realidade latino-americana aqui, a gente já tem alguns estudos que mostram que essa porcentagem não é tão discrepante assim. Nós temos um maior percentual, ainda o AVC isquêmico é o mais comum, mas nós temos um percentual maior de AVCs hemorrágicos. E isso se reflete muito claramente na nossa prática clínica, né? No pronto-socorro, eu, por exemplo, que sou médico de algumas UTIs neurológicas e como residente da Santa Casa, a gente acaba recebendo muitos pacientes com AVCs, a gente vê realmente que não é tão grande assim a diferença de AVCs isquêmicos para hemorrágicos. Talvez aqui a proporção seja 70-40, 60% de AVCs isquêmicos contra 40% de AVCs hemorrágicos, tá? Então a gente tem esses dois tipos e essa é a frequência de cada um. Eduardo, na questão das sequelas, nessa diferença que você falou de isquêmico e hemorrágico, é mais comum sequelas em um ou não tem diferença? As sequelas são mais graves em outro ou não? Não, Juliana, a gente não tem essa correlação, né? Claro que a gente entende algumas características como mais comuns de um do que outro, mas em relação às sequelas, não. Ambos são muito graves, ambos têm um grande potencial de deixar sequelas no indivíduo, então isso acaba limitando a relação dessa pessoa com as famílias, isso traz um prejuízo psicológico muito grande à pessoa que sofre do AVC, né? E tem uma carga emocional, uma carga laboral, econômica muito grande, porque a gente está falando também de pessoas em idade economicamente ativas, né? Então a gente tira essa pessoa das suas atividades laborais e a gente não tem essa diferença muito grande entre uns. Como que a gente vai saber quais são os tipos de sequelas que um AVC pode dar? A pergunta que eu mais tenho em relação a sequelas, Juliana, é: vou voltar ou não vou voltar a ter aquele movimento que eu tinha anteriormente? Ou parei de enxergar? Porque um dos sintomas que podem acontecer, por exemplo, é a perda de visão súbita. Perdi, estou normal, de repente parei de enxergar. Geralmente, esse déficit é o que a gente chama de altitudinal. Ou seja, doutor, daqui para baixo eu não enxergo nada.
tá? Se eu te olhar aqui reto, aqui em cima eu consigo enxergar, aqui embaixo eu não consigo enxergar. Esse déficit é muito característico de oclusão da artéria da retina, tá? Então, que é também um tipo de AVC. Então, em relação às sequelas, como que eu vou voltar, se eu não vou voltar, isso impacta? Essa é uma pergunta muito difícil de responder e que a gente tem que ter muita consciência de quê? E explicar, deixar isso muito claro para o nosso paciente, Juliana, para que ele não crie falsas expectativas e também para que a gente não retire as esperanças dele. Tá? A gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode dizer, não, você está agora condenado, não vai voltar. Eu não sei se isso vai voltar ou não. Essa é a grande resposta. Pode voltar. Para isso, nós temos algumas condições. A primeira delas é uma reserva neuronal, ou seja, é a característica individual de cada um. O meu cérebro consegue se recuperar, eu tenho mais vasos no meu cérebro que podem suprir aquele vaso que foi ocluído, então existem outros que vão irrigar aquela região, fazer com que aquela região não morra muito rápido, ou mesmo assim, que não morra uma área muito grande, tá? Ou mesmo a questão da reabilitação, que essa é um passo fundamental na recuperação de um paciente com AVC. A gente cuida da profilaxia, ou seja, de tentar evitar que esse paciente tenha um novo evento, porque aí sim a gente vai somar déficits. Cada vez que você tem um novo AVC é mais grave, né, sem sombra de dúvidas. Assim como tu também entra, por exemplo, na questão da profilaxia em relação à mudança de várias coisas alimentares que a gente vai falar daqui a pouco que impactam diretamente no AVC. Mas a fisioterapia, sem sombra de dúvida, tem o seu principal papel nessa parte. Nós somos coadjuvantes. Eles que conseguem fazer a reabilitação desse paciente, tá? Então, são essas duas características que vão determinar se um paciente vai ou não retornar. Uma característica individual, que a gente não tem como interferir, a área que esse AVC aconteceu, o tamanho desse AVC, claro, AVCs maiores, geralmente, não sempre, geralmente deixam mais sequelas, e também a reabilitação que esse paciente tem, tá? Então, os cuidados que ele tem pós-AVC são fundamentais. Eduardo, pela tua prática clínica, é comum a reincidência de quadro de AVC? Muito comum, Juliana, infelizmente muito comum, tá? Por vários motivos, né? Primeiro, porque existem fatores de vida, existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Esses não modificáveis são aqueles que nós não temos influência. Por exemplo, na idade do paciente, no sexo do paciente, etnia do paciente, históricos pregressos, tanto familiares quanto pessoais aqui do paciente. Então, eu tive uma mãe com AVC, um pai com AVC, mais chance de ter, né? E você mesmo, se um paciente já teve AVC uma vez, ele tem muito mais chance de ter aquele AVC novamente. Segundo ponto, são os fatores de vida modificáveis, que esses, você sabe melhor do que eu, sabe como é difícil mudar um estilo de vida, né? É difícil mudar hábitos alimentares, de atividade física, e acaba que as pessoas não aderindo, continuam aumentando as suas chances de ter um novo evento, tá? É muito comum a recorrência de AVC, desde que não siga essas orientações. Com as orientações farmacológicas de medicações, identificando o que causou o seu AVC, porque existem várias causas, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, se eu acho diretamente da sua causa, eu tenho muito mais chance de diminuir, eu tenho mais chance de não ter um novo AVC. Então, eu consigo diminuir mais o seu risco, exatamente. E a terceira causa, são os fatores individuais que a gente realmente, como falou, não tem muito o que mudar, né? A gente não tem como regredir a idade do paciente, né? Enfim. A gente vai seguindo aqui, a gente comentou sobre uma das seguidoras que ela mandou mensagem para mim, né? A mãe teve AVC durante o parto, que a levou a óbito. Quais os indicativos no período gestacional, né, para que possam indicar uma possibilidade de ter AVC? Se existe, se tem como a gente identificar, né, durante a gestação. Ou se segue os mesmos que a gente já citou, se entra no mesmo grupo que a gente já citou, que você já comentou anteriormente, tá? Depois eu falo sobre, responde essa pergunta, depois tem uma outra pergunta de um outro seguidor também, tá? Para a gente não ficar... Perfeito. Tá ótimo. Então, sim, existem todos aqueles fatores de risco que a gente já comentou, eles também se aplicam à gestante. A gestação, ela é um momento único, né? Ela tem várias peculiaridades. Então, todos eles se aplicam a ela e mais alguns, né? Que é o fato de, por exemplo, a gestante ter
uma hipercoagulabilidade, alguma alteração na gestação própria daquele período, que aumente a sua chance de ter um AVC. Existem sim, como a gente identificar alguns fatores, e eles devem começar, inclusive, antes mesmo da gestação, Juliana, com uma avaliação antes da gestação em relação à pressão arterial, em relação à presença de diabetes mellitus, em relação a alguns fatores que a gente precisa intervir antes mesmo de gestar. Então, vale a pena para que as pessoas que, claro, às vezes acontece de não estar planejando, você engravidar. Mas, caso você esteja no seu planejamento, vale a pena você começar a identificar e a tratar esses fatores antes mesmo da gestação, tá? Como hipertensão arterial e diabetes, sem sombra de dúvida, são o principal deles, além de alguns, tabagismo, tá? Não combina o tabagismo com hipertensão, tabagismo e hipertensão e diabetes, é como se fosse uma soma que quase é igual ao AVC, tá, Juliana? São combinações terríveis, assim, eles isoladamente são terríveis, o tabagismo ainda mais. Então, esses cuidados precisam acontecer, tá? Durante a gestação, quais são aqueles cuidados que eu vou ter? Em especial, aferição de pressão no meu pré-natal. E são hábitos, na verdade, que o ginecologista obstetra já tem na sua rotina de avaliação. Avaliação da pressão arterial do paciente, avaliação da glicemia. Então, essa gestante, ela tem que estar dentro de uma faixa que a gente chama de ótima, de normalidade, tanto de pressão quanto de glicemia, além de outros fatores. Eu vou identificar, mas aí a gente já entra num conteúdo muito específico, que talvez até valha a pena em outro momento a gente fazer só sobre isso, que seriam os estados de hipercoagulabilidade da gestação, ou seja, a grávida tendo uma condição de saúde que favoreça a formação de coágulos no sangue grosso, como popularmente a gente conhece, e aí facilita também ter eventos de AVC. Tá? Mas sem sombra de dúvida. Desculpa. Esses exames são feitos comumente? São feitos regularmente. Eles já estão dentro do pré-natal de baixo risco, que é aquele pré-natal rotineiro que nós fazemos, tá? Eles já estão todos contemplados dentro do pré-natal. Entendi. Por isso a importância de um pré-natal bem feito. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta, tá, Eduardo? Uma outra pessoa mandou mensagem para mim e comentou que o tio era uma pessoa super calma, tranquila, aparentemente saudável, desestressado, mas teve AVC fatal. Então, Juliana, o estresse, ele é uma das causas, ele não é a única das causas de AVC. Então, não é uma relação direta. Eu sou estressado, eu vou ter AVC, e eu não sou estressado, portanto, eu estou protegido de ter um AVC. Não é bem assim, né? Primeiro porque grau de estresse todos nós temos, né? Invariavelmente, devido à correria do dia a dia, de profissão, de estudo, das relações familiares, enfim, a gente não tem como escapar disso. A gente pode até ter estratégias para diminuir esse risco, como atividade física regular, uma boa alimentação, tudo isso baixa os níveis de estresse do nosso organismo, portanto, tiram mais um fator de risco. Mas ele é apenas um, e não o único fator de risco de AVC. Portanto, não é porque ele não tinha AVC que ele não tinha outros fatores de risco. Como ela bem falou, aparentemente saudável. Então a gente teria que investigar, né, no caso, o que levou a esse AVC. Será que ele não tinha uma hipertensão arterial que não foi diagnosticada? Será que ele não era diabético e não sabia? Porque essas doenças são silenciosas. Elas, quando vão dar algum sintoma, já são sintomas de uma doença um pouco mais avançada. E às vezes o primeiro sintoma é um AVC. Às vezes a gente descobre, nunca soube que era hipertensa. Eu tenho isso com muita frequência no meu consultório. Nunca soube que era hipertensa. Depois do AVC eu fiquei hipertensa. Não, na verdade você já era hipertensa e descobriu porque teve um AVC. Tá? Então, pode terminar, Dudu. Então, eu acho que era isso, né? Que a gente precisa identificar a causa e todos os fatores de risco que aquele indivíduo tem. O que acontece também, né, Dudu, Eduardo, as pessoas olham e aí imagina-se que alguém é saudável, né? Porque às vezes está dentro do perfil de peso, dentro do perfil de, igual você falou, às vezes é uma pessoa que aparentemente é calma, mas o estresse ele é muito individual, a forma de manifestação de estresse ela é muito individual. Então tem pessoas que manifestam seu estresse, tem pessoas que guardam o estresse e né? Então, isso às vezes, importante. E às vezes o fato da pessoa estar dentro do peso não significa que ela esteja saudável. Muitas vezes está dentro do peso, mas pode ser um paciente diabético, isso não exclui a possibilidade. Pode ser um paciente que é hipertenso, né, Eduardo? Você, como médico, até pode falar melhor do que eu. E às vezes a gente vê muito no visual. Não, tá, a pessoa é saudável, né, o indivíduo é saudável, mas a verdade é que se esse indivíduo não faz um acompanhamento, né, não vai de vez em quando ao médico, ao nutricionista, ele não tem como identificar se ele é saudável ou não, porque às vezes o visual não é o que realmente é o quadro daquele paciente, né, daquela pessoa.
Exatamente, Juliana, né? Não é à toa, por exemplo, nós vemos indivíduos aí com físico que prendia, às vezes fisiculturistas, tendo problemas cardíacos, né? Tendo AVCs, porque às vezes a gente tem o estereótipo daquele físico que é dentro de um padrão que a gente acha que é normal e julga logo como saudável, e essa relação não é tão direta assim, né? A gente, então, realmente precisa passar pela avaliação. E mais importante do que o parecer, Juliana, é o agir, né? Como um indivíduo saudável. O indivíduo saudável não é aquele que aparenta ser saudável, é aquele que faz a vida acontecer dessa forma, né? Que pratica atividade física regular, que se alimenta de forma correta. E a gente aqui não está falando de excluir tudo da vida, né? De excluir completamente, mas de fazer uma coisa regular, de uma coisa regrada, dentro do seu limite, respeitando a sua individualidade também. Porque tem gente que pode consumir um pouco mais de uma certa caloria e tem uma atividade física tão grande que consome mais aquela caloria e não está prejudicando normalmente. As pessoas falam, come e não engorda, né? Isso é uma relação individual, mas que não pode ser sobreposta a uma regra que a gente sabe que funciona, que é uma vida saudável, hábitos de vida saudável, né? E aí a gente coloca a alimentação e a atividade física como carro-chefe, mas existem vários deles, inclusive um eu gostaria de pontuar, que eu já até falei anteriormente, que é o tabagismo, tá? É um hábito que não traz nenhum benefício, aumenta absurdamente a chance de ter qualquer doença cardio e cerebrovascular. Então, nós estamos falando de infarto, nós estamos falando de AVC, de trombose, são doenças muito graves. Né? E que muitas vezes, às vezes desenvolve a doença de fator de risco que leva a AVC. Né? Exatamente, exatamente. A gente tem que cuidar muito disso também. Aqui eu recebi uma outra pergunta, fiz uma terceira pergunta, né? Você acha que a alimentação influencia no desenvolvimento da doença? Então, assim, 20 pessoas responderam que sim e 13 pessoas responderam que não. Então, o que a gente mais vê é que a alimentação é um dos, tanto no sentido, mais no sentido até preventivo, né? Que a alimentação, se a Uhum. gente busca hoje os estudos científicos em relação à alimentação e AVC, a gente tem uma infinidade deles falando sobre o fator alimentação como um dos fatores até de risco, uma má alimentação como um dos fatores de risco para desenvolvimento de AVC, entre todos esses que você comentou. Né? Até porque a gente não pode esquecer que diabetes, hipertensão, obesidade, todos são fatores de risco e que a alimentação está né, está totalmente direta, está totalmente ligado, né, ao desenvolvimento dessas doenças, alimentação irregular. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, tem estudo até que fala, estudo científico, isso é comum, isso é unânime, né, nos estudos científicos que falam sobre os riscos de circunferência abdominal. Então, aquela pessoa que tem tendência a ter um acúmulo de gordura corporal na região abdominal, circunferência de mulheres acima de 88, circunferência de homens acima de 102, tem mais riscos de doença cardiovascular e já achei estudo científico falando até sobre o AVC também. Né? Então, maior risco para doenças cardiovasculares e maior risco para AVC. Então, a circunferência abdominal ali em excesso. Então, e aí a gente começa a aprofundar mais na questão da alimentação, a gente está falando de gorduras saturadas, gorduras trans, então uma alimentação muito baseada em alimentos industrializados, em fast food, é uma alimentação perigosa para o desenvolvimento de AVC, porque também desenvolve fatores de risco para o AVC. Uma alimentação rica em sódio, então pessoas que gostam de colocar. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu como super saudável, a minha alimentação não tem nada de sal. Mas quando a gente vai ver, aquela pessoa come muito alimento industrializado. E eu sempre falo Uhum. que todos os alimentos industrializados, independente de ser doce ou salgado, tem sódio na composição dele, né? Tem sódio na composição dele. Então, se você faz uma alimentação, não adianta você fazer uma alimentação com baixo, às vezes a gente acha que sódio é só o sal de cozinha, né? Com baixo consumo de sal de cozinha em casa, se a gente faz uma alimentação extremamente industrializada. Então, acaba que a gente está subindo o sódio aí de outras formas, né? Uhum. Então, a gente fala de sódio, a gente fala de gordura saturada, gordura trans, a gente fala de açúcares. Eu acho que é outro grande desafio aí para as pessoas, né? São os açúcares, porque também é outro alimento que está presente em todos os alimentos, independente de ser salgado ou doce. A indústria de alimentos utiliza muito o sal e o açúcar para dar palatabilidade.
né? E aí eu vou puxar aí um pouco para o meu público, né? O público que é autoimune, principalmente os celíacos, que fazem uso muito de alimentos industrializados, porque às vezes perdeu aquilo e vai buscar aquilo que perdeu. Então faz muito uso disso, e aí começa a consumir muito açúcar, muito sódio na composição dos alimentos industrializados. Então a gente está falando aqui de um dos pilares de fator preventivo para AVC, e a alimentação está entre esses pilares, né? Fala um pouco, qual que é a tua opinião sobre isso, Eduardo? Queria que você comentasse aqui com a gente sobre isso também. Eu acho que tu foi muito precisa e completa, né? Tu falou exatamente isso, Juliano, que às vezes a gente não pode focar. Eu sei que teve algum tempo atrás uma campanha muito forte em relação ao uso do sal de cozinha, né? Inclusive aquela questão de abolir os saleiros, mesa, enfim. Mas não são a única fonte de sódio, né? Agora vale a gente ressaltar também os refrigerantes, né? Tanto com sódio quanto com carga de açúcares muito altas, né? E são alimentos bastante comuns na nossa vida. Não que eu acho que a gente tenha que aboli-los completamente. Claro, se puder, melhor, ótimo. Mas a gente precisa mantê-los sob controle, não o contrário, né? Não eles terem controle sobre o nosso desejo, sobre a nossa vida. E isso não é fácil, né? Esse é o nosso grande desafio, eu acho, como profissionais. Não só levar essa informação, mas como ratificá-las a cada volta que o paciente tem no meu consultório, a gente precisa confirmar essa informação, ratificar e até pedir um retorno desse paciente. Você está conseguindo controlar? Está conseguindo diminuir seu consumo disso, consumo daquilo? Estabelecer metas, eu acho que é uma estratégia muito boa, eu acho que tu tem muito mais experiência, habilidade com isso que eu mesmo, de estabelecer metas, né? E metas factíveis, a gente colocar metas milagrosas. Infelizmente, a gente tem visto muito aí, perca 15 quilos em 10 dias. Isso aí é impossível e absurdo. Né? A gente fala de desmame, né? Desmame. Exatamente. É isso, é o desmame. É gradativamente, né, de forma gradual, a gente vai tirando esse alimento da vida da pessoa, ou pelo menos reduzindo o seu consumo. Né? Mas eu acho fundamental. Inclusive, desculpa, Ju. Não, pode ter, não. Inclusive, eu até me surpreendi, na verdade, com muitas pessoas falando, né, que não conheciam a relação entre alimentação e, por exemplo, que na verdade é o cerne da nossa relação, da nossa live de hoje, né, da nossa conversa. E existe sim e muita relação entre alimentação e doenças. Vou trazer aqui para a área da neurologia. Existem dietas específicas para alguns tipos de doenças neurológicas, como as epilepsias, como o próprio AVC, que tu acabou de comentar aqui, várias ingesta de alimentos que podem prejudicar, que aumentam a chance desse indivíduo ter um novo AVC ou ter o seu primeiro evento, que é o que a gente mais quer é evitar que as pessoas tenham AVC. Mas eu acho que é exatamente isso, né? A gente precisa focar e reiteradamente trazer esse assunto à tona, né? Vou puxar o gancho agora que você comentou sobre alguns alimentos específicos, né? Tem vários estudos científicos aí, a gente vai puxar os estudos científicos, tem muitos falando sobre algumas propriedades funcionais, alguns alimentos. Então, tem um que fala que o consumo de frutas e vegetais diminui em 11% o risco de AVC. Então, não é baixo, se a gente for pensar. Às vezes a gente pensa que a alimentação não tem a ver, Eduardo, porque a gente pensa em cérebro. Então, a gente pensa que o cérebro é algo que a gente não tem poder sobre ele. Né? A gente acha que o coração não, que o resto do trato gastrointestinal a gente tem, mas que o cérebro a gente não tem poder nenhum sobre ele, que é algo que vai acontecer e não tem jeito. E é interessante até, por isso até que eu acho interessante a gente falar aqui, que eu te fiz o convite, porque às vezes a gente acha que é tudo isolado, né? A gente não vê que é tudo, tem uma intercomunicação entre eles, né? Tem alguns estudos científicos que apontam que diminuir o sódio, fazer uma dieta rica em potássio, magnésio e zinco, melhora a resposta, atua como fator protetor de AVC. Então, melhorar aí um suporte de magnésio, de potássio e de zinco. Tem um outro estudo científico que fala que as gorduras poliinsaturadas, a gente fala de ômega 3, também tem um fator de proteção, então aí previne o AVC. Então a gente está falando de propriedades nutricionais dos alimentos que tem um fator de prevenção do AVC. Então, que age diretamente nisso, né? Os flavonoides também, então os flavonoides presentes no cacau, nas frutas vermelhas, nos grãos integrais, também tem um fator de proteção. Então, olha a alimentação saudável aí agindo como fator de proteção. A gente fala assim que, como a doença ela é multifatorial e a AVC é multifatorial, a gente está minimizando os efeitos.
né? Às vezes alguém está escutando a gente falando, ah, mas meu tio comia saudável e tal. A gente tá, isso não significa que você não vai ter, né? O que a gente Muito faz comum, né? então o que a gente faz é minimizar, né, Eduardo? A gente minimiza para ter Exato. menos riscos de acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer, mas com a alimentação a gente está minimizando. Então, os flavonoides entraram aqui em vários estudos científicos falando sobre fator de proteção do AVC também, tá? Mas é isso mesmo, Guilherme. E quando a gente avalia, parece que a gente está falando de coisas separadas, né? Pressão arterial, é, diabetes, tabagismo e alimentação são três, quatro tópicos diferentes. Mas não, todos eles são um contínuo um do outro, né? Afinal de contas, você falou aí da redução, né? Em questão de consumo de sódio e algumas coisas assim. Em relação ao controle de pressão arterial, se você reduz, por exemplo, 5 pontos da sua pressão arterial, sistólica, vamos lá. Quando a gente mede a pressão arterial, a gente tem um resultado, por exemplo, 12/8, que é o que as pessoas acham que é o mais comum, que é o normal, enfim. 12 é o número da nossa pressão sistólica, é a mais alta. Quando o coração bombeia o sangue. Esse número, se eu reduzi-lo em 5 pontos, ou seja, se eu tenho uma pressão 14/9 e eu vou lá, mudo minha alimentação, reduzo meu consumo de sódio, faço uma atividade física, quando necessário, tomo a medicação de forma regular, é recomendada pelo médico, claro, eu baixo essa pressão de 14 para 13, eu reduzi quase em 50% a minha chance de ter um AVC. Olha o nível de proteção que uma mudança de estilo de vida pode causar no indivíduo. Né? Isso se você só tiver a pressão alta. Se você tiver a pressão alta de diabetes e conseguir reduzir os dois, você vai reduzir muito mais ainda. Então, nós estamos falando de alguns atos que, por mais difíceis que sejam, de mudar uma alimentação, alguma coisa do tipo, mas que são completamente factíveis, que estão no nosso alcance, no nosso poder, no dia a dia da gente, de abolir certos alimentos e diminuir a quantidade de outros, a gente tem um impacto significativo na nossa qualidade de vida. Eu falo sempre com o paciente, assim, Eduardo, os pacientes perguntam assim, qual é o ideal? Eu falo, qual é o ideal? Eu pergunto de volta para o paciente, para você. Então, assim, se a gente busca o ideal, a gente não faz. Então, quantos minutos do dia, quantas horas do dia, às vezes a gente fala de acompanhamento nutricional médico, mas às vezes você pode fazer essas mudanças por conta, né? Por conta mesmo. Então, assim, quantos minutos do dia, ou quantas horas do dia você consegue fazer atividade física? Ah, Juliana, eu consigo fazer 10 minutos. Vai esses 10 minutos, tá? Vai lá esses 10 minutos, faz a tua atividade física, porque daí você cria um vício por atividade física, né? Um ciclo, a gente fala, né? E quando a gente entra no ciclo, é difícil a gente sair. Agora, se a gente não vai e espera o melhor horário, esse melhor horário não vai ter. Se a gente espera, não, eu tenho que fazer. O ideal são 40 minutos, uma hora. Eu não tenho 40 minutos, uma hora, então a gente vai colocar aquilo como sabotador, né? Não tem, tá? Vai sabotar a gente o tempo todo. Não, hoje eu não tenho 40 minutos, então eu não vou. Então, vai uns 10 minutos, você vai se sentir bem. Aí amanhã você vai querer um pouco mais de novo. Se você for de novo os 10 minutos, mas já fez a tua atividade física. Com a alimentação é a mesma coisa, né? Às vezes o paciente fala, o que é o ideal? Eu não fiz o teu plano alimentar 100%. Eu falei, mas não é para fazer 100%, né? Eu queria que você fizesse, já mudasse algumas coisas que são importantes. O resto a gente vai fazendo com o tempo. Então, assim, se você conseguir mudar um café da manhã, ou pelo menos tirar ou excluir alguma coisa que você já comia em excesso que fazia mal para você, né, que era prejudicial para você, já é ideal. Então, tem pessoas que conseguem retirar alguns alimentos em excesso, açúcares, né, principalmente, e que aí chega um mês depois da consulta e fala, ó, não fiz teu plano, não fiz nada, mas diminuí os açúcares assim quase que 50%. Eu falei, então, você já está super no caminho, porque você já fez uma mudança super importante que vai impactar nas doenças futuras, né? Na redução da incidência das doenças futuras. Então, é a gente fazer o que a gente pode fazer, o possível para fazer. É aquilo que a gente consegue fazer de forma sustentável. E não esperar o melhor momento, a melhor refeição, a roupa ideal para fazer academia, o sapato ideal, o horário ideal, se está chovendo, se não está chovendo, né? Faz em casa, dentro de casa. Eu queria um tempo para me dedicar para preparar a refeição. Não, se a gente for esperar tudo ideal, eu queria uma marmita que eu pudesse levar de vidro ideal, porque a vidro é melhor do que plástico, ideal para fazer. Não, faz com o que você tem. Eu queria tirar o micro-ondas de casa, não, faz o básico, deixa eu tirar o micro-ondas depois. Isso é, né? Então, assim, faz o básico, é a mudança alimentar, depois a gente vai melhorando ali os outros fatores que também são prejudiciais, mas pelo menos fazendo ali o básico, a gente consegue caminhar, consegue evoluir.
Exatamente, Juliana. O importante é começar, né? Dar o primeiro passo. Até porque, como tu falou, é muito verdadeiro, né? De que a atividade física, aos poucos, ela vai causando um certo vício, uma certa dependência, né? Mas isso é biologicamente explicado, né? Quando a gente faz algumas atividades físicas, elas liberam certas endorfinas que é a mesma coisa que estão relacionadas ao prazer, por exemplo, em relação ao sexo, em relação a alimentações de alguns alimentos que a gente gosta. Então, tudo isso, existe uma aplicação, uma explicação bioquímica, orgânica para isso, né? E é importante frisar que toda mudança de hábito é difícil, né? Na primeira semana você vai ter dificuldade, na segunda um pouco menos, na terceira um pouco menos, até que aquilo se torna a sua rotina e ele vai estar completamente integrado às suas demais atividades do dia. Perfeito. Aqui, eu tenho lido, Eduardo, fizeram uma pergunta também em relação ao anticoncepcional, se ele está relacionado ao AVC, como um fator de risco, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? O que que você tem lido, tem visto por aí? Essa é uma pergunta bem interessante, viu, Juliana? Tem sim, mas não em todos os casos, tá? A gente tem que ter cuidado exatamente nessa informação. Por exemplo, existem pacientes que a gente sabe que tem uma maior chance de que, ao utilizar um anticoncepcional hormonal combinado, tem maior chance de desenvolver um AVC. Por exemplo, pacientes que têm enxaqueca com aura. Esse diagnóstico, a gente já manda ao ginecologista um relatório, dando aquele diagnóstico e solicitando que ele faça a alteração do anticoncepcional, tá? Contudo, os anticoncepcionais, eles estão muito mais... É importante a gente entender que AVC, a gente está falando de artérias, que são aqueles vasos que levam o sangue ao corpo. Existem as veias que retiram aquele sangue, levam para que sejam oxigenados no pulmão, recebendo todos os nutrientes, e aí voltam à circulação, dos dispositivos, né? Então, a gente está falando aqui de dois territórios diferentes. Geralmente, os anticoncepcionais, eles estão muito relacionados a trombos dentro do sistema venoso, as trombos venosos centrais, então, né, diagnóstico um pouco, mas não diretamente relacionado ao AVC, mas relacionado a outras doenças cerebrovasculares. Entendi. Um trauma sofrido pode causar AVC? Um trauma em acidente? Legal. Eu realmente fiquei bem feliz com essa pergunta, porque não é uma pergunta tão comum, assim, pelo menos na minha prática não é, né? Sim, traumas podem levar ao AVC, é claro que depende do mecanismo do trauma, da intensidade desse trauma, né? E não é porque você teve um trauma, quando era criança eu caí de bicicleta, bati a cabeça, e aí aos 50 anos de idade eu sou hipertenso, diabético, tive um AVC, foi um trauma que sofreu aos 5 anos de idade. Não é assim que funciona, né? Traumas eles podem levar muito frequentemente a essas alterações que eu falei para vocês na estrutura dos vasos, das artérias, mas elas também causam AVC. Quando um trauma gera um sangramento de imediato, por exemplo, o que aconteceu, né, com vários pilotos, esquiadores, batem a cabeça, tem um trauma grave, com acidente de moto, que acontece muito frequentemente, tem um trauma grave, vai para o hospital, faz uma tomografia, tem um sangramento no cérebro. Esse a gente considera como um sangramento devido ao trauma diretamente, não relacionado a um acidente vascular cerebral. Tá? Então, é uma outra situação. A gente está falando aqui de paciente que teve um trauma moderado a grave, ou até mesmo um trauma mais leve, mas com um mecanismo de impacto importante, por exemplo, como rotações de pescoço, muito abruptas, né? E aí faz lacerações na parede do vaso, como se o vaso se rasgasse um pouquinho, sabe? A parede do vaso se rasga um pouquinho. E isso favorece tanto a formação de uma malformação na parede daquele vaso, quanto uma coagulação alterada. Então, ela gera um estado que a gente chama de hipercoagulabilidade. Faz com que gere um trombo, e esse trombo causa AVC. Isso é o que a gente chama de dissecção. E aí sim, são as principais causas, por exemplo, de jovens. Geralmente, o indivíduo, quando tem um AVC, a gente tem que investigar se ele teve algum tipo de trauma. E aí, trauma, Juliana, essa pergunta é bem interessante. Eu acho que dá pra gente destacar ela um pouco mais. Trauma, não estou falando simplesmente de um acidente de moto com um carro, um atropelamento, uma coisa do tipo. Eu estou falando também de atividades mal orientadas, em academias, em quiropraxias. Tudo isso você tem que fazer, desde que seja com um profissional adequado. Porque movimentações exageradas da região cervical, por exemplo, levando a esses traumas, os vasos que passam aqui no pescoço, podem levar a um AVC. Inclusive, tem um caso bem emblemático relacionado a isso. Eduardo, é imediato? Tem tempo?
Como que acontece? Quando é... Nem sempre é imediato, não. Quando é imediato, geralmente é uma consequência direta do trauma. Como eu falei, por exemplo, uma acidente de moto grave, alguma coisa assim. Ela caiu de um nível, estava ajeitando alguma coisa na escada, caiu, se sentiu mal, teve mesmo alguma alteração, escorregou, bateu a cabeça e quebrou por conta disso. Esse não é um AVC, esse é um trauma, tá? Mas, quando acontecem esses microtraumas, geralmente demandam muito tempo. E esse tempo varia de pessoa para pessoa e varia também relacionado ao trauma que você teve. Pode ser de alguns minutos a algumas horas. Por exemplo, tem um caso de uma paciente que eu atendi ano passado, que ela, pela manhã, foi submetida a exercícios de forma rápida, enfim, muito exagerados, com cargas muito altas e fazendo movimentações de pescoço inadequadas. E ela sentiu uma dor de cabeça pela manhã, foi para casa, tudo bem, no final da tarde ela piorou essa dor de cabeça, não passava com analgesia, começou a ficar com a vista um pouco turva, começou a ter náuseas e vômitos, procurou o pronto-socorro, e a gente viu que ela teve uma inflamação de artéria basilar, que é uma artéria que irriga o tronco cerebral, que é basicamente o responsável pela manutenção da vida. Então, casos muito graves. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Ótimo, nossa, o teu posicionamento, a tua colocação aí foi muito boa, né? Porque a gente às vezes não associa muito isso, né? E surgiu essa pergunta aí, nossa, maravilha, bom saber. Não, eu achei essa pergunta excelente, Juliana, porque ela não é uma pergunta rotineira. Talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, né, nos programas de saúde, enfim, talvez nunca tenham ouvido falar dessa relação. Existe sim a relação, mas não é com todo trauma e é com determinados tipos de trauma e mecanismos, tá? Então a gente tem que ter atenção. Podem continuar fazendo suas atividades, tem que fazer suas atividades, podem pegar peso, desde que seja com orientação, fazer movimentos no pescoço em atividades físicas, em jiu-jitsu, por exemplo, que é uma coisa que eu pratico, gosto muito, mas com orientação adequada. Perfeito, perfeito. Profissional acompanhando, é muito interessante, Exato. né? Sequelas, Eduardo, vamos falar sobre as sequelas e tratamento, né? No que consiste o tratamento depois do quadro, né? Depois do desenvolvimento do quadro de AVC. Como é que a gente faz para tratar e quais são as possíveis sequelas? Qual que é a estatística aí? É mais fácil recuperar? O paciente recupera rapidamente? Não recupera? Qual é a estatística que você tem em relação a isso de sequelas? Ju, isso é muito, muito, muito variado, tá? Isso vai depender de várias coisas, como eu falei para vocês, da reserva neuronal, digamos assim, da quantidade de desempenho que esse paciente tem em relação a fisioterapias e a reabilitação e a programas de reabilitação como um todo, tá? Principais sequelas são perdas motoras. O paciente fica com um lado do corpo paralisado. Alterações de fala, o paciente fica com o que a gente chama de disartrias ou afasias. Afasias é uma alteração da linguagem, o paciente perde uma capacidade de se comunicar de alguma linguagem, ou uma disartria, que é uma inabilidade de articular a palavra, ele fica embolado, como as pessoas chamam, tá? Então, a gente tem essas como as principais, sem sombra de dúvida, as principais sequelas. Alterações motoras, de força, de caminhado, por exemplo, de marcha, né? De fala, e essa questão, por exemplo, do rosto paralisado. Mas existem inúmeras outras sequelas, Juliana, como eu falei, dependendo da área em que o AVC acontece no nosso cérebro. Tem áreas do cérebro responsáveis por tudo. Tem área responsável só pela sensibilidade, tem área responsável pelo equilíbrio, então a pessoa pode ficar com desequilíbrio crônico. Tem áreas responsáveis pela visão, a pessoa pode ficar com alterações de visão. Tem áreas responsáveis pela audição, a pessoa pode ficar com déficit auditivo. O que mais? Tem tudo, né? Responsável pelos controles dos movimentos, então a pessoa fica com um movimento descoordenado, tá? Que a gente chama de dismetrias ou ataxias, dependendo da área que isso acontece. Tá? Então, digamos assim, as sequelas são inúmeras, variadas, a gente poderia ficar aqui uma hora falando só das possíveis sequelas. O que vai alterar, influenciar e determinar se um paciente vai ficar ou não com sequelas são aqueles 3 pontos que eu falei: a reserva neuronal, o índice de colaterais, ou seja, a quantidade de vasos que o paciente tem suprindo aquela mesma região que foi afetada, e também a reabilitação posterior. Sem sombra de dúvidas, a reabilitação tem papel fundamental nessa fase de tratamento. E tempo de reabilitação? Recupera nos primeiros meses a dias? Nem sempre. Às vezes, sim. Então, isso não tem uma estatística muito exata para eu te dizer, sabe? Então, varia muito de paciente para paciente. Essa recuperação pode acontecer até em anos. O importante é o paciente, uma vez tendo um AVC, ficando com um déficit
por conta desse AVC, ele tem que ser orientado dessa forma. A sua reabilitação começa agora. Quando ela vai terminar, a gente não sabe. Quanto mais o senhor fizer, mais chance tem de recuperar. Pode ser que recupere completamente, pode ser que não recupere. Então, essas informações, o paciente não está claro. Eu estou entrando agora numa batalha, numa tentativa de recuperar o que eu perdi. Tá certo? Às vezes eu vou conseguir, às vezes não. De todo modo, a gente consegue adaptar a vida desse paciente, nós temos que também ajudar o paciente a adaptar a sua nova situação, a sua nova condição de saúde. Não existem fatores determinantes, né, para que se a sequela vai ser grave ou não. Existem alguns fatores que a gente pode até falar, por exemplo, a área do AVC, tamanho desse AVC, né? Então, AVCs maiores pegam mais áreas do cérebro, então ele pega mais, digamos assim, comandos, porque o cérebro é quem comanda tudo no nosso corpo. Então, ele tem mais chance de ter uma sequela maior ou por mais tempo, né? Mas isso nem sempre é verdade. O cérebro surpreende a gente todo dia. Tem pacientes que eu peguei aqui com metade do cérebro que ficaram com poucas sequelas e outros com um AVC pequeno, mas numa área super estratégica, um ponto muito crucial do cérebro, ficaram com déficits enormes. Interessante. Existem níveis de AVC, Eduardo? Existem níveis, viu, Juliana? Mas níveis assim, não quantificados, né? Como é que é o nível de um AVC? O tamanho da área desse AVC, o tempo desse AVC, a quantidade de AVCs pregressos e o tempo que esse paciente chegou ao hospital, se ele recebeu ou não algum tipo de terapia para reverter o quadro de AVC. Isso, vou me dizer, se é um pouco mais grave, um pouco mais moderado, né? E existem as classificações, mas aí são classificações mais de profissionais de saúde, né? Talvez não muito interessantes para o nosso público, que seriam os AVCs malignos, os grandes AVCs, AVCs hemisféricos, enfim. Genética é uma causa de AVC, Eduardo? Existem fatores genéticos, sim, mas não, digamos assim, hereditário, por exemplo, né? Os fatores que mais influenciam a genética são aqueles que são relacionados a fatores que podem ser modificáveis, como pressão alta, por exemplo. A pressão alta e o tabagismo, então, as dúvidas são os principais vilões do AVC, e eles não têm relação, não têm tanta relação hereditária, não tem relação hereditária, não tem tanta relação genética, e são completamente dentro das nossas possibilidades de controle, né? Nossas, que eu falo, nossas dos profissionais e tudo também dos pacientes. Então, assim, Existem algumas causas genéticas de AVC, sim. Então, eu tenho um avô, uma mãe que teve, um avô que teve AVC. Eu tenho mais probabilidade de desenvolvimento de AVC? Exatamente, você tem mais chance de ter um AVC. Assim como se você tem um pai, uma mãe, um irmão que tem pressão alta, você tem mais chance de ter pressão alta, que tem diabetes, você tem mais chance de ter diabetes, obesidade, você tem mais chance de ter obesidade, que teve um câncer e determinado tipo de câncer tem mais ou menos influência genética, você também tem mais chance de ter. Então, assim, a gente está falando em probabilidades, em chances, né? São todos fatores de risco. São fatores de risco que eu carrego comigo. Alguns deles eu posso mudar. Por exemplo, tabagismo, etilismo, pressão alta, diabetes, isso eu posso mudar. Outros eu já não posso mudar. Eu tive um pai com AVC, eu já tive um AVC anterior. Eu não tenho como voltar no tempo e alterar esse tipo de coisa. Então, esses são os fatores não modificáveis. Perfeito, Eduardo. O tratamento, Eduardo, você apontou alguns pontos aí. Quer finalizar com o tratamento? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar em relação a isso? Podemos finalizar com o tratamento. Diana, eu acho que a mensagem, pelo menos da parte médica, né, mais importante, porque eu acho que o cerne da nossa reunião aqui hoje são as alterações alimentares que vão impactar diretamente na sua chance de ter um AVC ou diminuindo a sua chance de ter um novo AVC. Mas, digamos assim, da área que me cabe, eu acho que o mais importante é isso. Vocês reconhecerem os fatores de risco, tentarem modificar. E aí vai entrar diversos profissionais. Nutricionista, médico, farmacêutico, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, tá? Alterar vários profissionais que vão te ajudar nisso. E em relação ao reconhecimento dos sintomas. Então, lembrar daquela necessidade. Pede para sorrir, pede para fazer a testa, estica os braços, fala uma frase, dá um abraço. São coisas que você vê que o paciente não está tendo déficit. Ao identificar, não espera melhorar. Vai diretamente para o pronto-socorro. E aqui eu vou justificar por que eu falei isso lá atrás. Juliana, nós temos apenas 4 horas e meia para iniciar a terapia para esse paciente.
Então, se ele chega com 5 horas no nosso hospital, a gente não pode usar a alteplase, que é a medicação que a gente coloca na veia para tentar dissolver o coágulo que tem no vaso. Portanto, esse tratamento é específico para o tipo de AVC isquêmico, aquele que sangra não pode fazer uso dessa medicação. E aí a única forma que a gente tem de tentar é dissolver esse trombo. Dissolvendo esse trombo, a gente vai que o fluxo de sangue retorne e aquele cérebro volte a receber os nutrientes necessários. Então, nós temos 4 horas e meia para fazer essa aplicação. Claro, existem fatores de inclusão e de exclusão. Tem algumas coisas que eu não posso fazer porque aumenta muito o risco de sangramento desse paciente. E aí a gente tem um quadro ruim e aí um outro ainda pior. Tá? Mas os fatores de risco são vistos dentro do hospital, com o neurologista ele avaliando e perguntando para você e para sua família em relação ao uso de medicações, a doenças prévias, cirurgias prévias, tudo isso vai influenciar. Mas o mais importante é reconhecer o sinal do AVC ou suspeitou, não sei o que é, mas pode ser um AVC? Leva no pronto-socorro imediatamente, determina a hora. Ó, ele estava bem há tantas horas e ele começou a sentir isso há 3 horas atrás. Eu ainda tenho tempo de fazer a tomografia e de iniciar a medicação desse paciente, que é, como eu falei, com a alteplase, com o RTPA, que é um trombolítico. É uma medicação que a gente coloca na veia e tenta dissolver o coágulo lá dentro do vaso. Perfeito, Eduardo. As dicas, então, que você deixa finais de medicina, da área da medicina, são essas. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, é fundamental aí nesses pontos. Reconheça o AVC igual a ir para o hospital imediatamente. Da nutrição, eu deixo mudança de estilo de vida, então faça o que você puder fazer, mas já começa a fazer hoje, a partir de hoje. Muitas vezes a gente conhece, a gente sabe nosso histórico familiar e outras vezes a gente não sabe, então o ideal mesmo é a gente mudar a nossa alimentação, melhorar o equilíbrio, acrescentar frutas, vegetais na nossa alimentação, alimentos integrais, retirar o máximo possível dos industrializados, deixar ali uma vez por dia, né, para a gente ingerir ali, não tem problema, mas tem um equilíbrio na nutrição, né, no estilo de vida, isso é uma das coisas mais importantes. Na live anterior eu falei, lá no comecinho da live, para quem chegou agora, eu falei sobre os alimentos que são importantes, então eu vou deixar gravado aqui no meu feed do Instagram, eu vou deixar também lá no canal do YouTube, então quem não assistiu desde o começo, volta lá, porque tem bastante informação interessante e importante, né, sobre o AVC, e vou fazer também uma chamada para vocês que ficaram aqui na live, printar a nossa live e marcar o nosso nome lá, @nutri.julianasouza e Eduardo, @Eduardo32. @Eduardo32, faz o print aqui da nossa live, marca lá nos stories os nossos nomes e nós vamos mandar para vocês um e-book, tá? Um e-book onde a gente vai falar, onde a gente colocou tudo que a gente falou aqui na live sobre AVC, alimentação, tá bom? Um e-book gratuito, tá bom? Então o pessoal vai ver o e-mail de vocês, vai entrar em contato com vocês, vai ver o e-mail de vocês e vai mandar esse e-book aí para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente até agora. Tá? Eu espero que a gente tenha contribuído aí em relação a mais informações sobre AVC. Um grande abraço. Eduardo, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi muito boa, foi maravilhosa, né, com muito da tua experiência clínica, muitas informações que a gente não tinha conhecimento sobre o que você colocou aqui. Então, muito obrigada e grande abraço para vocês que ficaram com a gente, tá bom? Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Até a próxima. Vai ter outras, hein? A gente já vou aproveitar para fazer o convite da minha próxima live, dia 30 de novembro, sobre endometriose, onde eu vou falar também bastante coisa sobre endometriose, inclusive sobre o meu caso pessoal pelo qual eu passei. E também a gente está marcando uma live sobre doação de órgãos, tá? Eu e o Eduardo, novamente, a gente vai falar sobre doação de órgãos aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vou compartilhar hoje um caso aqui com vocês que eu achei muito interessante. Acabei de receber uma paciente, uma querida, e ela teve uma percepção hoje assim, incrível. Então eu falo que quando o paciente chega a essa maturidade, né, porque a gente também tem a fase de amadurecimento, né, como paciente, quando o paciente chega nessa maturidade de se entender, né, de se compreender, de compreender o seu comportamento, pronto.
a possibilidade de um sucesso é gigantesca e é enorme, né? Então, a paciente, ela falou, Juliana, hoje a atividade física, ela tá me dando uma alegria que eu tenho fases, né? Fases em que eu não me sinto tão feliz, não me sinto tão empolgada para fazer certas atividades, né? Entre eles, uma alimentação mais adequada. Então, e tem fase em que eu tenho essa empolgação. Só que agora eu comecei a me compreender, né? Então, o que ela falava é que ela entendeu que a atividade, ela começou a verificar o que a atividade física trazia de positivo para ela, que era o prazer ao final da atividade física. Então, ela percebeu que para ela fazer alguma coisa até o final, ela precisa de prazer. Então, isso é o que a gente fala que é o pilar, a gente fala que é a motivação, né? Existem pessoas que são motivadas pela dor, né? Ela tem medo de sentir dor, então elas fazem aquilo. Eu sou assim, né? Eu tenho medo de sentir dor, então eu tenho uma dieta super equilibrada, porque eu não quero sentir dor, não quero ficar internada, não quero, né, passar mal. Então eu uso a minha dor para que eu consiga fazer tudo que eu quero na vida, tá? Então, por exemplo, como é que você acorda cedo para trabalhar? Porque me sentiria muito mal, né? Eu sentiria uma dor se eu não pudesse corresponder com o meu paciente da forma como eu gostaria, né? Então, eu uso isso como motivação para mim. Mas existem outras pessoas que são prazer. E ela é uma das pessoas que sentem que é motivada pelo prazer. Então, ela percebeu que o